na forma com que a gente ia desenhar o estádio. Mas fazendo isso, ele estava disposto a pagar algo como 15% do valor da construção do estádio para jogar uma vez por ano lá. Então, assim... Fala, torcedor do Mengão, seja bem-vindo ao canal mais quente de notícias do nosso Flamengo. Urgente, Rodolfo Landim abriu o jogo ao vivo e detalhou o projeto ambicioso para a construção do estádio do Flamengo. Isso mesmo, até a NFL entrou na parada. O ex-presidente vazou informações quentíssimas dos bastidores que não foram vistos. E olha só, fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Eu vou deixar os créditos do Charla Podcast aqui na descrição do vídeo. É isso aí, sem mais enrolações, bora pro vídeo, que esse vídeo de hoje está imperdível. E em relação ao estádio, né? O jogo que é, de fato, é o jogo que... Você tinha falado outra coisa. O estádio. É o estádio. Sim. Bom, vamos lá. Como é que você está vendo a condução, né? Então, vamos lá. Então, assim, esse tema do estádio, assim, é bom a gente explicar algumas coisas aqui, porque por mais que a gente fale, hoje em dia é o seguinte, e eu noto que isso acontece, né? Toda vez que o Flamengo tem um tropeço, não sei se de propósito ou não, esse tema do estádio volta, né? Assim, né? Assim, Era igual aquela história da Marquinhos. O Flamengo perdeu a final da Supercopa, pô, no dia seguinte, estádio pra caramba. Aí eu falei assim, pô, perdeu a Recopa, estádio pra caramba. Eu falei, caramba, parece que toda vez que tem alguma coisa ruim, é estádio, parece, né? Terreno do Gasol. Porque o terreno do Gasol só é uma notícia, né? E tal, coisa e tal, tava errado e tal. Então, assim... Claro que isso é política e eu não ligo para essas coisas, mas assim, é claro que teve um processo claro de quem assumiu de tentar fazer a desconstrução de tudo que tinha sido feito. Eu tenho, é óbvio, a começar até por uma tentativa de não aprovar as minhas contas, cara. Isso aconteceu dentro do Flamengo. Quer dizer, eu estava viajando, eu tive que pegar um avião e voltar para o Rio de Janeiro correndo, para estar pessoalmente lá, porque estavam armando um negócio para não aprovar minhas contas. Imagina, as contas do Flamengo não serem aprovadas, coisa mais ridícula. E teve uma quantidade de votos razoável para não votar. Então, assim, e aí toda aquela desconstrução de tudo que tinha sido feito. Então, vamos lá. O projeto era 1,8 bilhão de reais para a construção do estádio. Era o valor que tinha sido orçado. Eu encaminhei ainda, no final da minha administração, um orçamento para ser aprovado pelo Conselho de Administração e que não foi. Aliás, foi contrariando o Estatuto do Flamengo, não foi colocado para votação. Então, assim, um negócio complicado. Nesse orçamento, então, as pessoas não podem nem ver isso, né? Nesse orçamento, existiam 2 orçamentos independentes. O primeiro era o orçamento do Flamengo como ele é e um segundo separado, o orçamento do estádio. Exatamente para tentar demonstrar para as pessoas que o estádio só ficaria de pé sozinho, com as suas próprias receitas que ele fosse gerar. Sem prejudicar, por exemplo, o andamento do futebol. De nada, por exemplo, não, principalmente. Que é onde tem a principal. Então, poder assim, contratar o Paquetá toda hora, esse é um negócio que é o seguinte, uma mentira que é falada 100 vezes para virar verdade, entendeu? Que é o seguinte, é dizer que construir o estádio do Flamengo da forma com que era comprometer as finanças do Flamengo. Simplesmente, o Flamengo não iria fazer o estádio se ele não conseguisse estruturar da forma que está no orçamento do Flamengo. E isto não é dito o contrário. É dito que ia ser feito dentro do mesmo orçamento de qualquer forma e usando recursos. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o valor, que era 1,8 bilhão, e aí logo depois disseram, inclusive numa reunião de conselho, que tinham contratado 2 empresas para poder fazer o orçamento e para provar que era 3 bilhões, tiraram um negócio da cartela, vai custar 3 bilhões. Nunca voltou para lá para mostrar quanto era o valor. Simplesmente porque o custo era de 2 bilhões. Então assim, mas vez por outra voltam de novo e falam, porque vai custar 3 bilhões. É a mentira falada 50 vezes. A não ser, bom, pode custar até 10 bilhões, a depender de quem estiver administrando a construção do estádio. Se tiver cost overrun, se eu quiser botar, sei lá, quem vai botar e a forma com que vai ser, olhado a construção lá e auditada a construção, pode custar muito mais. Mas estou dizendo o seguinte, o valor normal seria 1,8 bilhão e pelo que a gente sabe,
foi o que o novo estudo confirmou. E por isso não voltou, porque ia mostrar que aquela retórica era mentirosa. Muito bem, esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte: existiam receitas que que eram parte dessa discussão aqui, que nunca são faladas. Então, por exemplo, eu vi recentemente falar, não dá para fazer o estádio do Flamengo porque vai custar 3 bilhões se a gente vai pegar 15%, pegar dinheiro a 15% ao ano, vai custar 450 milhões de juros para o Flamengo. Oh, meu Deus do céu. Então vamos lá, vamos conversar aqui. O Flamengo, para poder fazer esse estádio, estava lá escrito as receitas. Uma delas era os naming rights do Flamengo. Então o estádio do Flamengo, eu acho que ele pode dar perto de 1 bilhão de naming rights que o Flamengo pode conseguir. Quem é que não vai ter interesse de manter o nome do Flamengo, no estádio do Flamengo durante a vida inteira? Quanto é que o cara vai estar disposto para pagar? Sim. Isso tudo é dinheiro que você abate. O próprio prefeito, e já falou isso 20 vezes, toda hora ele tem que voltar para falar isso aqui. O prefeito não, porque ele deixou de ser prefeito, agora vai ser... Agora o candidato ao governo do Estado. Do governo do Estado. Então ele já falou 20 vezes esse troço, não sei quantas vezes ele já falou isso, que ele ia dar, além dele ter retirado os CEPACs daquele terreno, ele ia dar os CEPACs da Gávea para a gente negociar. E usar isso como moeda. Que são os CEPACs? CEPAC é o potencial construtivo que você tem na Gávea. Porque na Gávea você tem um potencial construtivo pelo plano que tem lá de 200 e tantos mil metros quadrados. E a gente gastou até hoje 30, 40. Então você tem um potencial construtivo na Zona Sul de 180 mil metros quadrados. Quanto é que vale isso para você negociar? O prefeito já falou isso várias vezes, entendeu? Mas seriam peças usadas para abonar o que o Flamengo botaria do bolso. É óbvio. A gente tinha cadeiras cativas que a gente ia vender 1.000 cadeiras cativas, só 1.000 cadeiras cativas. Camarotes. Ou camarotes, ou cadeira cativa, cadeiras especiais no meio do campo, 1.000 cadeiras, né? Um valor, que já daria também Então, assim, o projeto todo... Então, assim, tem coisa que a gente tinha negociado. Por exemplo, na NFL. Quando a NFL esteve aqui, eu fui conversar com o Roger Goodell em São Paulo. Na época, eu era presidente do Flamengo e ele é o cara que manda lá na NFL. A conversa que a gente estava falando é algo como... Ele disse, não, a gente vai querer participar do projeto, por quê? Porque o vestiário tem que ser um vestiário para, 50, 60 pessoas, porque um time de futebol americano... tem 2 times, na verdade, que entram e saem. Então, o vestiário tinha que ser muito maior. Ele querer opinar e influir na forma com que a gente ia desenhar o estádio. Mas fazendo isso, ele estava disposto a pagar algo como 15% do valor da construção do estádio para jogar uma vez por ano lá. Caramba. Então, assim, tem inúmeras coisas que a gente estava estruturando e tal. Então, assim, essa coisa rasa de aumentar o valor do negócio e parecer que tudo que você ia ter que fazer era dívida para poder construir. E não, que você não tinha nenhum equity que ia ser feito do próprio projeto, do project finance que você ia ter lá, realmente é uma forma de ficar repetindo uma mentira 50 vezes por uma coisa que o cara não quer fazer. Agora, eu aceito isso. Que, assim, apesar de não ter sido... porque o problema é que durante a eleição, como isto é algo importante e é caro para uma boa parte do Flamengo, o que foi dito é que eles iriam continuar o projeto. E no momento em que eles chegaram lá e eles não tinham o menor interesse de fazer o projeto e nunca tiveram, e isso o Rodrigo deixou claro, e essa foi uma das grandes razões de eu ter apoiado o Rodrigo, porque eu acho que isso assim, o que a gente pode fazer com um estádio novo é completamente diferente. Algumas coisas você pode fazer com o Maracanã, melhorar com o Maracanã, como você já vem melhorando, mas o Maracanã tem um teto. Tem um teto. Acho que a gente pode fazer coisas muito maiores e aumentar muito mais a receita lá. E é tanta coisa que a gente tem que explicar aqui para vocês, mas está tudo isso detalhado no projeto que foi mostrado para o Conselho. Esse projeto, daqui para frente, em algum momento que o Flamengo... não, tá bom, construirei o estádio. O projeto é esse, ou esse projeto seu
Ele vai ficar... Primeiro, o projeto não é meu. Assim, vamos lá. Não, é. O projeto... Na sua gestão foi apresentar. Então, o projeto é do Flamengo. E teve muita gente lá. dentro do Flamengo. E foi aprovado, assim, por uma grande maioria lá no Flamengo e tal. Assim. Então, quando o estádio acontecer, o projeto é esse. Assim, Ou não dá pra garantir isso? Não, assim, depende de quem vai estar sentado lá, cara. Cadeira. Cadeira, meu Me amigo. parece hoje Assim, que o presidente BAP ele é muito mais favorável. Ele não fala isso claramente. Ele deixa a história do estádio viva, dizendo que tem que melhorar. Mas me parece que ele é a favor de os 20 anos de Maracanã e ficar no Maracanã. Me parece que a opinião do BAP é essa. Só que ele não fala pra torcida, não, vamos fazer o estádio. O Maracanã tem 20 anos de Flamengo e vamos investir aqui. Claro que não. E assim, mas assim, independente da gente ter o Maracanã é importante o fato de a gente ter 2 estádios. A gente vai continuar lá no Maracanã. Sim. O Fluminense vai continuar jogando lá. A gente vai poder usar o Maracanã para fazer shows, uma série de coisas aqui. É importante um período de obra também. Isso, e de vez em quando jogar os clássicos lá, porque eu acho que os clássicos têm um charme muito especial, a gente deve jogar no Maracanã mesmo e tal. E assim, mas cara, eu tenho zero de dúvida que a gente conseguiria estruturar um projeto sem afetar absolutamente nada, e era essa a ideia, e foi esse o orçamento que a gente fez do Flamengo. O último cara do mundo a querer comprometer 1 centavo que seja do orçamento do Flamengo do futebol sou eu. Porra, meu amigo, eu parei a minha vida, dediquei 6 anos do Flamengo para poder transformar o Flamengo, porra, numa máquina para poder vencer. Como é que vai? Assim, eu rubro-negro, quero ter o estádio. E acho que a torcida do Flamengo como um todo também. Ver com bons olhos o estádio. Lógico que tem esse lado que você pensa assim também, que você acabou de falar. Nenhum rubro-negro quer o estádio, vai fazer. Eu quero o estádio e aceito ficar 5, 6 anos. O São Paulo, quando construiu o Morumbi, isso é a retórica que é sempre usada. Para quê? Para não fazer. Exatamente. Porque aí você começa a associar ao fantasma de que se o Flamengo for fazer o estádio, significa que ele vai piorar. E aí ninguém vai ser favorável mesmo. O São Paulo construiu o Morumbi e não foi campeão. Mas é o que é uma grande mentira, porque o orçamento era muito claro. Ele dizia o seguinte, nada disto que está aqui pode ser comprometido para cá. Ponto. Se isso não for um project finance, se ele não andar com as pernas próprias, se ele não conseguir ser estruturado em cima dessas receitas, outras que a gente vai gerar, ele não vai ser feito, ou vai ser feito de uma forma muito mais lenta, até que ele seja pronto. Aqui, nenhum centavo será comprometido do dinheiro que tem hoje. O que a gente tem hoje, para esse estádio sair, me parece que teria que voltar o seu grupo, não com você, presidente, mas voltar o seu grupo ou outro grupo. Me parece que para retomar o que foi planejado, é isso. Vou ser bem franco com você, eu não tenho dúvida alguma disso. É isso mesmo. Mas podem estar certos, se isso vier a acontecer, o Flamengo não vai comprometer 1 centavo do seu orçamento para prejudicar o futebol. 0. Até porque isto foi, assim, um princípio basilar para que a gente pudesse fazer o estádio. E o que é chato é que a mentira é repetida 50 vezes para poder passar a percepção de que o estádio do Flamengo prejudicaria o desempenho do futebol. Porque este é o grande fantasma para não se ter. Sim. Agora, bom, melhor parar por aqui, porque é o seguinte, porque assim, para poder botar um projeto desse em pé, tem que ter experiência também, cara. Tem que saber fazer. Então, não é tão simples, entendeu? Bom torcedor do Mengão, já quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra da construção do estádio do Flamengo? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários. O ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, trouxe informações aí bombásticas, né, sobre a construção do estádio do Flamengo. E que o projeto, o valor total aí desse projeto seria de aproximadamente 1,8 bilhões de reais. E também afirmou, né, que tem uma perseguição política aí que estavam querendo travar aí esse projeto, afirmando que o custo total seria de 3 bilhões de reais. Mas segundo o Landim, o valor seria de aproximadamente 1,8 bilhões de reais. De que o estádio vai ser construído, né, com recursos próprios, como name rights, que ainda segundo ele seria de aproximadamente
1 bilhão de reais, só os Emirates, e que o presidente da NFL também entrou na jogada, querendo participar aí do projeto e arcar com 215 milhões de reais. Isso mesmo, o que daria aí 15%, né, do valor total da construção. O que seria uma boa para o Flamengo. Eu acho que não tem como ser contra, né? Desde que não tire nenhum real do futebol do Flamengo. Para que não virem, né? Igual outros times aí que entraram em crise financeira após construir o estádio. Que eu não vou nem citar nome. E eu já quero saber a sua opinião. O que você acha? Você é a favor ou contra aí da construção desse estádio do Flamengo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E bom, o Flamengo, próximo jogo do Flamengo é contra o Santos, no Maracanã, neste domingo às 5h30 da tarde. Qual vai ser o placar desse jogo? Deixa aqui nos comentários também. Eu acho que vai ser 3-0 para o Mengão. E o seu? Deixa o que você acha aí nos comentários. Esse foi um forte abraço e até o próximo vídeo.